escreveu também o livro de Hebreus. Então Paulo escreveu 14 cartas. Cada carta que Paulo escreveu, ele escreveu por um motivo específico. Carta nós só escrevemos quando temos um motivo específico. E se eu fosse citar para vocês aqui os motivos de cada uma, o tempo não permitiria, mas eu quero citar aqui algumas mais conhecidas. A carta aos Gálatas. Por que Paulo escreveu? Porque na igreja de Gálata estava um grupo de irmãos que eram judeus, que tinham se batizado, mas que queriam continuar com a prática judaica dentro da igreja. Queriam continuar com a circuncisão, queriam continuar com o sacrifício de animais. E aí Paulo escreveu uma carta para eles, para que a igreja se acalmasse, e ele explicou sobre a circuncisão e outras coisas mais. Esse foi o motivo por que Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Uma outra carta, cartas aos Tessalonicenses. Por que Paulo escreveu? Porque havia um grupo na igreja que acreditava que Jesus iria voltar. Mas eles pegavam essa mensagem e apavoravam a igreja. Vai ser amanhã, vendo as suas coisas. E a igreja virou um tumulto. E ainda tinha um outro grupo dentro da igreja que dizia que não ia haver ressurreição. Aí pronto, aí o povo ficou louco, porque muitos tinham perdido seus pais, outros tinham perdido seus filhos. E aí Paulo então escreve a carta aos Tessalonicenses explicando que Cristo vai voltar sim, mas que não é para apavorar ninguém com essa mensagem. E aí ele diz assim: alegrai-vos uns aos outros com a mensagem da ressurreição, porque aqueles que estão mortos irão ressuscitar sim. É por isso que Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses. Tem uma outra carta, que é a carta aos Coríntios, que essa, vocês percebam que é uma das cartas maiores que tem ali. As duas cartas que Paulo escreve aos Coríntios são as maiores, porque o problema ali era mais sério, era uma igreja muito problemática. Lá tinha muito adultério, tinha pessoas que estavam com a mulher do outro e queriam pregar aqui na igreja. Lá tinha aquele problema das línguas. O pessoal queria falar língua estranha no meio da multidão e havia uma confusão tremenda. Lá havia o problema da comida, tinha um grupo que era vegetariano, queria obrigar que todos fossem vegetarianos. Lá tinha outro grupo que não comia nenhuma carne que fosse sacrificada a ídolo, e aí formava aquela confusão. Até o bombonzinho de Cosmo Damião eles não queriam, e praguejava aquilo, e havia um problema. Não comia comida de arraial e condenava o outro, entendeu? E falou: meu Deus, essa igreja é muito problemática. E aí então Paulo escreveu a carta aos Coríntios. Uma outra carta, cartas aos Romanos. Essa é uma carta interessante, porque o sonho de Paulo era ir a Roma. E não sei se vocês sabem que ele só não foi a Roma porque ele foi preso. E quando ele foi preso, ele recebeu notícias dos irmãos de Roma, que lá na igreja de Roma, a igreja estava dividida. E a igreja estava dividida entre os epicureus e os estoicos. O que era isso? O grupo de epicureus e estoicos. Era hoje, vamos traduzir aqui os epicureus e os estoicos. Hoje são aqueles sermões motivacionais que vocês devem estar ouvindo muito. Sabe aquela coisa que a felicidade está dentro de si, que se você quiser você vai ser feliz, basta você se determinar, diga que se ama, porque se você não se amar, quem é que vai te amar? Você é importante, você é um herói, você é minha princesa. Essas coisas estão dentro da igreja. O pessoal só andava assim agora, porque eu sou a mensagem, eu sou importante. Jesus me ama porque eu sou uma joia preciosa, eu sou o ouro do fim, entendeu? Aí Paulo ficou sabendo que lá na igreja estava uma confusão por causa dessas coisas. Tinha uns que diziam assim: é Cristo, nós não valemos nada, nós somos pecadores. Não, nós somos importantes, nós somos. Olhe para o espelho e diga assim: eu sou bonita. Isso é muito idiotice, né?
E aí então, isso era ensinado na igreja, e Paulo ficou sabendo. Aí Paulo escreveu a carta aos Romanos. Mano, se você ler a carta aos Romanos, você muda de vida. Vocês sabem que Lutero se converteu depois que estudou Romanos. Santo Agostinho depois que estudou Romanos. Santo Agostinho era um dos religiosos, teólogos mais político que havia. Ele fechou a boca para a política depois que estudou o capítulo 13 de Romanos. Está na história de Santo Agostinho. Quando ele estudou a história de capítulo 13 de Romanos, que lá diz que toda autoridade na terra é constituída por Deus, e aqueles que não obedecerem às autoridades vão para o inferno, está lá escrito, vão para o juízo. E Santo Agostinho, quando leu isso, se prendeu todinho. Mudou de vida. Paulo dizendo que nós temos que obedecer às autoridades. E sabe quem era a autoridade no tempo de Paulo? Nero. Não é? Não parece assim uma coisa absurda? Paulo chegasse na igreja, irmão, obedeça a Nero. Mas Nero é um criminoso, matou a mãe, tomou fogo em Roma. Paulo dizia, obedeça. Você só não tem que obedecer se ele fugir da palavra de Deus, mas se estiver dentro dos parâmetros do Senhor, obedeça, porque Ele é a autoridade. Ele estava falando de um homem que depois ele ia mandar matá-lo. Mas não tem problema, Paulo sabia que nós tínhamos que obedecer às autoridades. Então essas cartas, irmãos, são maravilhosas. Quando você estudar, procure saber do contexto, porque aí vai ganhar outro sentido quando você estiver estudando. Não vou falar das 14, vou falar só de mais uma. Carta aos Filipenses. Essa nós vamos estudar hoje. Vocês sabem por que Paulo escreveu a carta aos Filipenses? Vou explicar para vocês. A carta aos Filipenses, Paulo já estava em Roma. Ele conseguiu ir a Roma. E Paulo estava preso. Será por volta dos anos 108, 109. Paulo, ele ficou sabendo que lá na igreja dos Filipenses, que era a melhor igreja que havia, foi a primeira igreja da Europa. Quando Paulo começou a pregar na Europa, vocês vão lembrar disso? Está no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Ele converteu aquela família do carcereiro, lembra? Ali foram os primeiros membros cristãos da Europa. Lídia. Foi a igreja que mais Paulo amou. Foi a igreja de Filipenses. Paulo amava todas as igrejas, mas aquela igreja ali, Paulo tinha um carinho muito grande, porque tinha sido a primeira igreja, a igreja central da Europa. E aquela igreja não dava dor de cabeça em relação a doutrinas. Era uma igreja, 100% ajudadora. Essa igreja, quando Paulo viajava, eles procuravam descobrir onde Paulo estava e mandava bens para Paulo. Mandava comida, mandava dinheiro para Paulo. Era uma igreja bem estruturada. Era uma igreja de irmãos amáveis, de irmãos que compreendiam o que era o Evangelho. Essa igreja, se você passar o perfil, tirar assim uma radiografia dessa igreja, ela só tem um problema. Só um. Não crescia. Não crescia. Do jeito que começou pequena, ficou. E Paulo ficava lá, meu Deus, essa igreja é a primeira, né? A igreja central geralmente não é aquela que mais cresce. Essa daqui não crescia. Tanto é que você vê, ele manda a carta aos Filipenses, 4 capítulos só. Porque uma igreja pequena não precisa falar muito. Por que uma igreja perfeita em doutrina, perfeita em bondade, não cresce? Que aí nessa carta, quando você estiver lendo, você vai descobrir. Se você ler, por exemplo, capítulo 1, verso 29, você vai ver lá líderes humilhando os membros.
líderes rebaixando os membros da igreja. Se você ler o capítulo 4, verso 2, você vai encontrar duas irmãs que não se falam. Duas irmãs que são intrigadas uma com a outra. E aí Paulo pega na veia. Entendeu? Paulo ele vai logo no eixo do problema. É uma igreja boa, uma igreja amável, uma igreja que sabe o que é o Evangelho, uma igreja que gosta de fazer o bem, mas não cresce no Evangelho. E por quê? Porque no meio dessas pessoas tem muita gente orgulhosa. Tem muita gente encrenqueira. Tem muita gente que gosta de uma fofoca. Tem muita gente que gosta de uma intriga. E tem muita gente que gosta de se exaltar. Não cresce. Não cresce porque a preocupação de crescimento é substituída pela preocupação de derrubar o outro. E aí Paulo então escreve a carta. Eu queria ler um pouco de Paulo. Então olha no capítulo 2.